Hoje são terça-feira, domingo foi domingo de Páscoa e nós tínhamos o costume de trazermos sempre uma reflexão, mas acabando que o tempo corrido, nós não deixamos nenhuma reflexão aqui no canal. E para não passar batido, eu queria deixar uma reflexão e mais uma vez mostrar biblicamente o que a Páscoa significa, né? Qual a mensagem da Páscoa? Sabemos que todos os anos o mundo para celebrar Páscoa, para observar esses dias. E nós sabemos que centenas de milhares de pessoas a celebram, a observam, a comemoram inconscientemente, sem saber o seu real significado. Outra grande parte até percebe historicamente, mas não creem e ignoram a sua mensagem espiritual. A Páscoa tem uma mensagem espiritual. Mas o que é a Páscoa segundo a Bíblia? Qual a mensagem que a Páscoa nos traz? À luz das Escrituras, a Páscoa não é apenas uma celebração. Ela é uma revelação profunda, do caráter de Deus e do plano redentor. Em Êxodo capítulo 12, nós vemos ali a primeira menção à Páscoa, quando Deus anuncia um juízo sobre o Egito. Mas Deus deixa claro que o juízo não viria apenas sobre o Egito, viria sobre toda a terra. Mas as pessoas que tivessem as suas casas marcadas na viga de sua porta, com o sangue do cordeiro seria poupada. Em Êxodo 12, 13, essas foram as palavras do Senhor: quando eu vi o sangue, passarei por vós. Deus instruiu que cada família deveria sacrificar um cordeiro, sem defeito, aplicar o seu sangue nas portas e permanecer dentro de casa. Ali está um princípio central. O livramento não vinha do esforço humano, mas da obediência à provisão divina. O cordeiro morreria no lugar do primogênito, um inocente em substituição ao culpado. Essa cena não era o fim, era sombra. Séculos depois, ao ver Jesus, João pela primeira vez declara: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo não apenas ensina ou ensinava sobre a salvação, ele se torna a própria provisão para a salvação. Assim como o Cordeiro da Páscoa, Cristo também é sem defeito. Cristo foi escolhido por Deus e entregue no tempo certo. Sua morte não foi acidental, mas foi determinada. Por exemplo, em 1 Coríntios 5, 7 diz: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Na cruz, o que o Êxodo apontava se cumpre plenamente. O juízo que deveria cair sobre o homem, cai sobre Cristo. O sangue que antes era de um animal, agora é o sangue do Filho de Deus. Suficiente, não para cobrir temporariamente como os cordeiros do Antigo Testamento, mas para remover definitivamente o pecado da vida do homem. A lógica permanece. A mesma não é quem somos, mas se estamos cobertos pelo sangue. Isso confronta diretamente o coração humano. Assim como naquela noite no Egito, em Êxodo 12, ninguém podia se salvar por si mesmo. Não havia justiça própria suficiente. Não havia religiosidade capaz de os livrar. Ou confiavam no sangue ou enfrentavam o juízo. A cruz revela três verdades inevitáveis. O homem é culpado. Lá em Romanos capítulo 3, verso 23. Deus é justo. E a terceira, um substituto foi providenciado. Nós vemos isso lá em Isaías 53. E aqui é que a Páscoa deixa de ser apenas doutrina e se torna um chamado. Porque não basta conhecer a história, é necessário responder a ela. Muitos hoje estão como Israel. Poderiam ter estado conscientes da instrução, mas hesitantes em aplicá-la. Sabem sobre Cristo, admiram seu sacrifício, mas nunca de fato se colocaram debaixo do seu sangue. A pergunta da Páscoa não é se o Cordeiro foi morto, porque ele foi morto, Jesus foi morto. Isso já aconteceu. A pergunta é: o sangue foi aplicado à sua vida? Sem Cristo, o homem permanece exposto, perdido, debaixo do juízo. Com Cristo, há perdão, há reconciliação, há vida. Uma das maiores declarações que eu acho do Novo Testamento é Romanos 5,8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores. Para terminar, eu quero dizer que a Páscoa revela que nossa maior necessidade, escute, a Páscoa revela que a nossa maior necessidade não é melhoria, mas redenção. Não é esforço, mas substituição. Não é religião, mas um Salvador. Assim como no Egito há apenas 2 caminhos: confiar no Cordeiro, no sangue do Cordeiro, ou enfrentar o juízo. A cruz não é apenas um símbolo de fé, é a única esperança real. E diante disso, resta uma decisão profunda, pessoal. Você tem que continuar confiando em si mesmo, ou finalmente reconhecer que sem Cristo não há livramento, não há salvação, não há redenção. A Páscoa quer dizer isso. Estávamos debaixo de um juízo, mas um cordeiro foi preparado para assumir o meu e o teu lugar. E esse cordeiro foi Cristo Jesus.